Queridos, abra sua Bíblia no livro de Juízes. No capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. E a Bíblia diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher, ele disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Agora leia comigo o capítulo de número 14, que diz: desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tima. Repete comigo: eu vi. Mais forte: eu vi. Amém. E ele disse: eu vi uma mulher em Tima das filhas dos filisteus, e eu quero ela por esposa. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Nós clamamos pelo mover do teu Espírito Santo a corações sedentos nesta manhã. É o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Hoje à noite, antes de eu entrar na palavra, nós vamos ter a presença do pastor Wander. Nós vamos ter a presença do pastor Glacial também, de Belo Horizonte. E também a presença do pastor Stefano Aguiar, deputado federal, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte, sobrinho do presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, pastor Mário de Oliveira. Ele vai estar presente também hoje no culto. Então, à noite nós teremos o privilégio de receber homens que Deus tem destacado nessa nação, homens ao qual Deus tem derramado uma unção sobrenatural. E deixa eu te falar uma coisa: se você quer receber algo novo, aprenda a colar do lado de gente que tem para lhe oferecer. Amém? Assim como Paulo descreve que as más companhias corrompem os bons costumes, que o salmista diz para não sentar na roda do escarnecedor, é porque, querido, quando você está perto de alguém, o que está nela reflete em você, respinga em você. Essa regra vale para o bem e vale para o mal. Se você está do lado de gente que vive o princípio respinga em você. Se você está do lado do justo, a justiça emana para a tua vida. Se você está do lado do homem que é bom, a bondade recai sobre a sua vida. Portanto, não ande do lado de pessoas que não têm algo para lhe oferecer, mas ande do lado de homens e mulheres que têm unção para ser despejada sobre a sua vida. É o nome de Jesus, amém? Bom, queridos, o que eu quero compartilhar com vocês é algo que queima no meu coração. Repete comigo: visão. Mais forte: visão. Eu tenho lido, estudado, pensado sobre visão. E para nós temos um aparato inicial, algo introdutório. Sansão era filho de um homem chamado Manoá, que era casado com uma mulher ao qual nós não temos o nome. A história não revela o nome dessa mulher, senão que ela era estéril e não tinha filhos. Era da tribo dos juízes, a tribo de Dan. Ela ficava ao sul de Israel, fronteira, ou seja, hoje onde é faixa de Gaza. Um lugar extremo. Quando Josué foi repartir as terras, deu o sul de Israel. Abaixo de Jericó, lá embaixo, deu a tribo de Dan. E a tribo de Dan, então, ficava localizada ali, no final do mapa de Israel, lá embaixo, como se fosse Rio Grande do Sul, no mapa do Brasil. Ali era o território deles. Dali um dia, o anjo do Senhor apareceu a esposa desse homem chamado Manoá e disse: olha, você é estéril, mas Deus te escolheu para gerar um filho, e esse filho vai trazer livramento para o povo de Deus contra os filisteus. E falou algo para ela: você vai ter um filho que vai ser nazireu. O que é ser nazireu? O que é um voto de nazirato? Dentro do judaísmo, ser nazireu ou um voto de nazirato é quase um super jejum. Repete comigo: super jejum. Jejum, você fala assim: eu vou fazer um jejum de 7 dias, e você faz.
Eu vou fazer um jejum de 40 dias, você faz de 24 horas, você faz de 12 horas, você faz. Isso é um jejum. Um voto de nazireu é como se fosse um super jejum, porque ele tem um início, mas ele não tem um fim. Ele começa, mas ele não termina. Você tem que seguir até o último dia da sua vida. Então, nesse caso, o voto de nazireu aqui era não cortar o cabelo, não tocar em coisa morta e não, de forma alguma, beber bebidas fortes que eram derivadas da vinha, que vinham das vindes, que vinham da uva. Não podia isso, ok? E algo incrível aqui que eu aprendo é que Deus, através do anjo, disse algo, Cristina. Pastora Cristina disse assim para a mulher de Manoá, futura mãe de Sansão, disse: olha, você já vive isso, não come o que é proibido, não toca no que não pode e não bebe bebida alcoólica. Ou seja, nós aprendemos um princípio como família. Quem tem família abençoada, diga glória a Deus. Você santifica os seus filhos quando você vive o princípio antes. Você passa para os seus filhos quando você faz primeiro. E ela fez tudo isso. Aconteceu que nasce um homem forte, nasce um homem referência, nasce um homem que Deus tinha um propósito. E perceba isso, Deus, ele tem propósitos. Esse homem agora que tem esse grande propósito, o propósito desse homem era trazer libertação para o povo de Deus diante de um povo que se levantou, que Deus tinha permitido que ele estivesse dominado, que eram os filisteus. Deus aqui está à procura, como nesta manhã, à procura de um homem e de uma mulher que queira viver um propósito forte na sua vida. Porque quando você vai ver aqui a carta dos Juízes, você vai ver que nós estamos no início de um ciclo, nós estamos, sabe, na história bíblica. Se você for fazer uma linha tênue, você tem a criação, você tem a era da patriarcal, aí você tem uma era onde o povo vai ficar escravo no Egito. Depois disso nós temos a era de Moisés, de Josué, e entra então os juízes. Um tempo onde Deus estava à procura de alguém que trouxesse salvação e libertação para o seu povo. E Deus ainda está à procura de gente assim. Onde está você para ser essa referência ao nome de Jesus? Fato é que aqui nós estamos no final do tempo dos juízes. Depois de Gideão, depois de Sansão, nós temos o grande Eli, com Ofni e Finéias, e depois Samuel. E depois entramos na era da monarquia, onde Saul é levantado. Depois Esbocete, depois Davi, depois Salomão, e assim a sequência, Reino do Norte e Reino do Sul. O que eu vejo nesse texto aqui é Deus à procura de um homem para viver um propósito. E o que é um propósito? Um propósito é quando nós abrimos mão dos nossos sonhos para viver um plano que Deus tem para um lugar. Viver um propósito é quando você diz não para a sua carne, para as suas vontades, para aquilo que o seu coração de carne pulsa, e diz: por mais que eu queira isso, que eu deseje isso, que eu esteja necessitado disso, eu vou abrir mão de tudo isso para viver o propósito de Deus, porque é muito maior e é muito superior a tudo que o mundo possa oferecer. Mas nós vemos uma geração que não entende isso. E eu não falo uma geração agora do século 21. Sabe, nós temos um chamado, nós temos um dom, mas nada disso vale se você não viver o propósito. Hoje de manhã eu estava escrevendo no meu computador, escrevendo em lágrimas. Quantas pessoas frustradas com o chamado e com o dom. Quantas pessoas que pregam bem e não dão em nada. Quantas pessoas que cantam bem e não dão em nada. Porque, querido, entenda uma coisa: o chamado é pessoal, é para você. Repete comigo: o chamado é para mim. O dom nasce comigo. Mas o propósito não tem nada a ver com isso. O chamado é individual. O dom nasce com você.
Mas o propósito, Deus libera para um lugar e precisa de um homem com um chamado e com um dom para estar inserido dentro do propósito. Quando você não entende essas três coisas, você vive uma vida totalmente deslocada, uma vida perdida, uma vida sem sentido, onde as pessoas falam: nossa, eu preguei muito, mas não aconteceu nada. Não aconteceu porque talvez você usou o seu dom, o seu chamado, fora do propósito. As coisas não acontecem porque você é bom, ou porque você tem dom. As coisas acontecem quando você une chamado, dom, no propósito que Deus tem para uma geração. E Deus tem um propósito para essa cidade. E precisa encontrar 2 ou 3 aqui. Onde está você que realmente quer fazer parte desse grupo que eu tenho profetizado há 10 anos nessa cidade? O grupo de 2 ou 3, não são muitos, mas são aqueles que vão fazer a diferença nessa cidade, ao nome de Jesus. Alguém que diga: eis-me aqui, e abra mão de tudo para viver o sonho de Deus. Quando eu olho para Sansão, eu vejo um homem que nasceu com um chamado. Eu vejo um homem que Deus lhe deu um dom. O dom dele era força. Repita comigo: o dom dele era força. O dom dele não era pregar, não era cantar. Se bem que eu acho que cantar ele era bom, que ele cantou 3 mulheres. Destruiu a vida dele com as cantadas dele. Mas o dom dele era ser forte. Só que todos os juízes que você for ver, todos eles que vêm vindo. O que é ser um juiz em Israel? Não existia monarquia. A era de Moisés tinha se encerrado com Josué, e Deus levantava líderes no meio do povo para representar com exércitos a defesa do povo diante dos outros povos. Ou seja, o que é ser um líder? O que é ser uma pessoa que vai ser um referencial, que vai viver um propósito? É alguém que não trabalha sozinho, mas trabalha na pluralidade, que entende que precisa de quem está do seu lado. E quem está do seu lado entende que é necessário estar ali, vivendo aquele propósito para aquele lugar. Mas Sansão não faz nada disso. Sansão era um individualista, egoísta, que tinha uma força descomunal, que tinha um chamado incrível, mas não entendia o propósito de Deus, ou qual Deus tinha gerado ele de um ventre que estava cerrado, que era estéril. Mas Deus, ele pode fazer o impossível acontecer quando ele tem um propósito na sua vida. Era um cara que só pensava nele. Todos os juízes reuniam exércitos. Sansão não fez isso. Todos os outros líderes treinavam pessoas, bem ou mal. Sansão não, sempre trabalhou sozinho. Meu querido, Deus te trouxe a Quadrangular Church Bus para dizer: chega de você andar sozinho. Você precisa aprender a viver o mistério da pluralidade. E realmente eu preciso de você, você precisa de mim. E todos nós vamos viver o centro da vontade de Deus sobre a nossa vida. Sansão, uma vez ele mata 1000 homens. Quantos? Quantos? Com o exército dele junto. Como? Sozinho. Com a espada dele, né? Foi com a espada? Não tinha espada, foi com a queixada de jumenta. Um cara que tinha um chamado extraordinário, um dom descomunal, mas não se preparava para nada. Não adianta Deus ter te chamado, Deus ter te dado um dom, se você não se prepara. Era para no mínimo, Sansão tá com a espada afiada, porque crente precisa ter habilidade com a espada. No mínimo, Sansão deveria estar com o exército armado, todos eles com espada, porque a espada de 2 gumes foi entregue para mim e para você. Paulo descreve na carta aos Efésios, no capítulo 6, uma couraça, um cinturão, uma sandália. Sim, ele declara um escudo e uma espada para mim e para você. Deus, ele te chamou e quer que você use espadas.
Mas quem trabalha sozinho não se prepara. Quem acha que é bom o suficiente não se prepara. Ah, pastor, mas diga de passagem que ele matou 1000 homens. Quer que eu fale a verdade ou quer que eu seja legal? Poderia ter matado 10.000. Se tivesse mais 9 homens com a mesma unção do lado dele. Quero dizer para você que a Quadrangular Church Bus tem alcançado grandes resultados. Mas se tiver mais 9 com espada na mão, nós vamos conquistar 9 vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais. Tem alguém aqui que está com essa fé nesse coração e pode glorificar a Deus no nome de Jesus? É entendermos que nós temos que afiar nossa espada. Que nós temos que parar de agir em cima de um chamado, de um dom, e não entendermos que nós temos que nos preparar. Eu falo para os meus obreiros, sempre que eu vou ao centro de convenção, agora nesse eu vou ministrar, já preguei lá várias vezes em eventos, mas todo evento que eu não estou escalado, seja de mulher, de jovem, de criança, todos eles, a Cristina Abrão, TT, Eduardo, William, que andam comigo, sabe? Que eu falo para eles, eu vou sempre com a palavra pronta. Porque se o pastor Vando virar para mim e falou, Daniel, tem palavra, ó, a espada sai afiada nas duas pontas. O cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. A parte do cavalo se preparar não pode ser confiada em você ter força, em você ter eloquência, em você conhecer teologia, em você ter 20 anos de carteirinha de crente. Não, continue todos os dias afiando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Jejue, ore, lê livros, busque ao Senhor. Porque quanto mais você busca, mais afiado você está. E quanto mais afiado você estiver, mais vitória Deus dará sobre o povo de Israel. Quantos podem glorificar Deus nessa manhã? Quando você olha para Sansão, ele era um cara egoísta. Para que serviu essa força dele? Quer ver? Ele viu, repete comigo, visão. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Fala comigo, visão. Mais forte, visão. É sobre isso aqui. Qual é a sua visão? É a visão de Deus ou a sua visão? Dentro da visão existe o chamado e o dom. Mas o que é de Deus, que não é seu, o que é de Deus é o propósito. E se as duas coisas não andarem juntas, as coisas não dão certo na sua vida. Esquece, porque não dá certo. Quando você olha para o livro agora, o livro dos Juízes, ele dedica 4 capítulos para falar de Sansão. A introdução você já sabe, mas agora ele viu uma mulher que ele não podia ter. A visão era de Deus ou a visão era de Sansão? Me ajuda a pregar. A visão era de Deus ou a visão era de Sansão? Era dele a visão. Não era a visão de Deus. Por que, igreja, que você teima em fazer aquilo que você quer e seguir os seus próprios olhos, sendo que nós fomos chamados para viver bênção sem medida, prosperidade, nós triunfarmos diante de todo o mal, mas nós temos que viver a visão de Deus para a nossa vida. Quando você vive a visão de Deus, sim, cai 1000 de um lado, 10.000 de outro, mas você não será atingido. Mas ele viu. Chegou na liderança dele, que era o pai. E a mãe falou, eu quero. O pai falou, não tem mulher aqui, cara, nem do povo de Deus, para tu ter que pegar uma filisteia. Mas ele ficou pingando assim. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. A Bíblia diz que ele fica pingando, insistindo. Todo líder ele faz isso. Ele dá uma direção. Quando você insiste, ele fala, vai. Entendeu? Vai. Eu já te dei a direção. Ok, vai. A liderança ele fala assim, ó, é aqui. Vai.
eu quero fazer a festa. O pai falou, paga a festa, não tem problema. Eu quero vinho na festa. Está o texto. Tem que ter vinho? Mas não podia vinho, né? Não tinha dito que não podia vinho. Mas eu quero. Então botar vinho. Vamos botar vinho. Problema. Começa. Sabe uma coisa que Spurgeon fala que me salta o coração? As pessoas acham que a força de Sansão acaba quando ele corta o cabelo, que as pessoas veem que a identidade dele mudou, que a identidade dele sempre foi ser um homem cabeludo. Não. Primeiro ele já tinha tocado em animal morto. Primeiro ele já tinha bebido, ele já tinha deitado com prostituta, ele já estava em prostituição. Antes de ocorrer uma mudança externa, sempre ocorrem mudanças internas. Spurgeon deixa isso bem claro. Antes de você perceber uma mudança externa, as mudanças internas já estão acontecendo há muito, muito tempo. Pergunta para quem está só da sua visão, está onde? Pergunta, sua visão está onde? Sansão, ele segue a vida dele. E a Bíblia diz que um dia ele está andando. Um leão vem, ele rasga o leão, mata o leão. No outro dia ele está indo. E ele vê um enxame de abelhas. Ele falou, se tem abelha, tem mel. E ele vai lá, todo mundo sabe. Não podia tocar em animal morto, o leão que ele havia matado. Ele vai lá, pega mel. Come mel, leva mel para os seus pais, já violando um princípio que não podia. Mas o que eu acho mais interessante no texto é que o texto fala no versículo 14, tem como botar o capítulo 14, versículo 8. Juízes 14, versículo 8. Versão RA, por favor. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do... o que ele fez? Para ver o quê? Fala para quem está usando, cuidado com os corpinhos. Fala para quem está cuidado com os corpinhos. Eu não estou falando de homem não. Corpinho pode ser fofoca, corpinho pode ser bebida alcoólica, corpinho pode ser música secular, copinho pode ser besteira que você fica vendo na internet. Corpinho, não pensa que é indireta para A, B ou C, não. Deus está falando é comigo. Se está falando contigo, dá uma glória a Deus também. Porque a gente sempre tem que pensar, Deus está falando, não, é comigo que Deus está falando. Se Ele está falando contigo, dá uma glória. Porque se desvia da onde? Cuidado, porque a sua visão sempre vai fazer você se desviar do caminho que Deus tem para você. Cuidado, porque você pensa que está bom, você pensa que está gostoso, que é um gostinho de mel, mas não é mel, é carniça, é quebra de princípio. É o primeiro passo que pode liberar um tempo devastador na sua vida, que você pode colher consequências que depois não vai valer a pena. Oh, meu querido, Deus te trouxe a Quadrangular Church Bus para dizer sim, eu te dei um chamado, eu te dei uma força que é um dom descomunal, e você sabe da força que eu te dei, mas viva a minha visão, e a minha visão é o propósito que eu tenho para uma região, para uma cidade, para uma célula, para uma igreja. Você pode glorificar Deus em nome de Jesus. É isso que nós temos que entender. Sansão, ele vai, dali ele casa, ele bebe, ele faz uma coisa que eu acho incrível. Na festa dele de casamento, ele sai de tão louco que ele estava. Esquece da noiva. Quer que eu fale a verdade ou quer que eu seja legal? Quem sai do caminho, quebra princípios, sempre se esquece da noiva. Ele se esquece da noiva e sai. Depois ele volta. E o pai da noiva pega a noiva e dá para outro que estava na festa, porque falou, você não honrou a noiva, então você não tem direito dela, e aquilo que era teu eu entreguei para outro. Fala para quem se esquece da noiva, perde aquilo que o pai ia lhe entregar. Dá um glória a Deus para não achar que é contigo.
Aí ele fica revoltado, porque quem faz pataquada fica revoltado, quer se vingar. E ele pega, amarra 300 raposas. A força dele está sendo usada para ver o propósito, ou para sempre fazer o que ele quer e alcançar a visão dele. Ele vai amarrar 300 raposas. Na hora da colheita dos filisteus, solta as raposas com fogo. E elas tocam fogo em toda a colheita dos filisteus. Ah, meu irmão. Só para se vingar do ex-sogro dele, que nem chegou a ser sogro, porque no meio da festa ele esqueceu da noiva. Aí o que acontece? Capítulo posterior, os filisteus se reúnem, um exército para vir contra ele. Falaram, ele tocou fogo nas nossas searas, então agora vou matar ele. Levanta 1000 homens. Mas Deus, ele é tão bom. Fala para quem está assado, a tua sorte, que Deus te ama. Só um glória a Deus. A nossa sorte é que Ele nos ama tanto, mas tanto, que mesmo na hora que a gente está errado e o inimigo vem para nos envergonhar, Ele dá mais uma chance. E com uma queixada de jumento Ele mata 1000 homens. Sabe o que Ele faz depois de matar 1000 homens? Ele murmura porque não tinha água para beber. Falou que Deus tinha abandonado ele porque não tinha água para beber. Quem se esquece da noiva, vive a sua visão, sempre é ingrato. Reclama que não tem água para beber. Deus fala, rapaz, era para tu ser fulminado, eu te dei vitória diante de 1000 homens, nem se preparar, tu se preparou. Eu botei uma queixada de jumento do teu lado. Você é muito ingrato, começa a ser grato, para de esquecer da noiva. Deus manda água para ele beber, porque Deus é bom. Fala para quem está, olha, a tua sorte é que Deus é bom. Aí depois que ele bebe água, o que ele faz? Ele procura uma prostituta e se deita com ela. Depois de uma noite com a prostituta, o diabo viu qual que era a maior fraqueza dele. Só estava testificando. Falou, vou botar a mulher mais top da região, chamada Dalila, na frente dele. Botou. Os reis filisteus se reuniram, 4 reis. Deram 1100 ciclos de cada um dos povos deles para ela persuadir ele para destruir ele. O inferno, ele sempre vai pagar o que tiver que pagar para destruir a tua vida. Mas se você viver a visão de Deus, o propósito de Deus, nunca os planos do inferno vão prevalecer contra a sua vida. Nunca. Por isso que a Bíblia diz, cai 1000 de um lado, 10.000, mas tu não é atingido. Quando você vive o propósito, o plano de Deus, você não é atingido. Pode se levantar todos contra você, mas você não será atingido. Você recebe isso. Agora, ele, com Dalila, ele fala da sua identidade. Sabe, ontem eu vi a Cris falando sobre o testemunho de um pastor. Tem coisa mais triste para um pastor do que ver eles caminhando fora do caminho. A gente ensina, a gente chama, a gente ora, a gente protege, a gente chama de novo e fala, e uma fala 2. Esse pastor ontem que escreveu, ele falou, será que eu errei? Porque eram pessoas que amavam, que serviam, e agora estão totalmente opostas ao caminho de Deus. A misericórdia de Deus, ela é muito grande. Graças a Deus que nós vivemos a graça. Mas se tem coisa que dói no pastor é quando vê uma ovelha perdendo a identidade. Quando vê uma ovelha levantando um copo que não era para levantar, falando que não era para falar, ouvindo que não deveria de ouvir, fazendo o que não podia fazer. A
identidade de Sansão era o cabelo. Quando ele raspou, ele perdeu a identidade. Alguém olhou e falou, é Sansão? Alguém falou, não é. Alguém olhou e falou, é. Alguém falou, não é. É ou não é? Não sei se é ou se não é. Porque perdeu a... Deus te trouxe para esse lugar para dizer, não entregue a sua identidade para o inimigo. Não pegue a sua identidade, que tem um chamado, que tem um dom, e entrega na mão do inimigo. Não, guarda ela, protege ela, que Deus vai te honrar. Sabe por que Ele vai te honrar? Não porque você é bom, é porque Ele tem um propósito, e quem vive o propósito, Deus honra. Quantos vão viver esse propósito? Diga glória a Deus. Sansão agora ele perde a identidade. Quando ele perde a identidade, ele perde a força. Preste atenção, a sua força, um dia ela acaba. Deus, Ele é bom. Ele é tardio em irar-se, longânimo, mas tardio significa que um dia Ele se ira. Não diz que Ele nunca vai se irar. E acontece algo terrível. O diabo, ele conseguiu colocar um ponto final. Aliás, um ponto não, 2 pontos finais na vida de Sansão. Quando captura ele, que ele já não tem mais força nenhuma. O que eu mais ouço é de pessoas que querem voltar para a igreja, mas não conseguem porque não tem mais. Choram. Falam para mim, pastor, eu quero voltar, mas eu não tenho mais. Mas pastor, eu estou tentando, mas eu não consigo, eu não tenho mais força. Ela acaba. Quando a gente prega contra o pecado, não é porque a gente é careta, não é porque a gente é tradicional. É porque no propósito de Deus não tem pecado. No propósito de Deus tem bênção, vida eterna, tem vidas sendo resgatadas. Deus está chamando alguém para viver o centro da vontade dEle, o propósito dEle. Deus está chamando alguém com dom. Deus está chamando alguém com chamado para viver o propósito dEle. Tem alguém que está entendendo nessa manhã, em nome de Jesus. Sansão, ele não tinha mais força. Acabou a força. E quando acabou a força dele, o diabo botou 2 pontos finais, furou os 2 olhos. Olha aqui. A visão ele já tinha perdido há muito tempo. O inimigo só conseguiu colocar um ponto final, assim. Vazou os 2 olhos dele. Foi uma afronta ao Deus Todo-Poderoso, dizendo, viu? A visão dele sempre foi para ele. Foi para onde? Sempre foi para dentro dele. Então você não precisa de visão para olhar para fora. Você sempre olhou para dentro de si. Então você não precisa de uma visão, Abraão, para olhar para fora. Agora pronto. Agora olha só para dentro de si. E olha o que você se transformou. Existem 3 moinhos. Quantos moinhos? Um que é tocado por vento. Um que é tocado por corrente de água. E um que é tocado por animais. Animais fortes como jumentos. São colocados em moinhos. Porque eles têm uma força de até 4 cavalos, um jumento. E bota para virar o moinho. O diabo olhou e falou, a força que Deus deu para ele, eu vou botar para virar o meu moinho filisteu. E coloca ele do lado de um jumento para virar um moinho. A história de Sansão, ela é triste. Mas ela é a cópia da vida de muita gente. Que tem um chamado, que tem um dom. Mas não tem a visão mais de Deus. Só faz o que quer. O fim não é de triunfo. O fim é de tristeza.
Sansão, quando ele está lá no templo, virando o moinho, 3.000 rindo da cara dele, ele sem identidade, perdendo para um jumento. Oh, meu Deus. Um cara que poderia virar um moinho assim, Eduardo, com a ponta do dedo, rasgou um leão. Agora está conseguindo virar um moinho porque tem um jumento do lado. Quem tinha que estar do lado de Gideão, de Sansão, era o Deus Todo-Poderoso. Essa era a força dele. Cuidado quando você sai do caminho. Cuidado. Ele pede para Deus. E o lindo que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Ele fala: Deus, que seja por um dos meus olhos furados. Um dos meus olhos furados. Me dá força de novo. Não por mim, mas porque eles estão rindo também do Senhor. E Deus coloca 3.000 filisteus de um lado e um olho furado de Sansão do outro, que foi isso que ele ofereceu a Deus. Um pedacinho da visão. O que tinha sobrado da visão? Que Deus tinha dado para ele. Deus pegou e falou: você está me dando um pedacinho do que sobrou da visão, Sansão. É, Senhor, me perdoa, mas é só o que sobrou. Ele falou: mas você não tem ideia da força que essa visão tinha. Você não tem noção do que ela poderia fazer através da sua vida. Sabe o que você faz agora para você ter certeza da força dessa visão? Que só um pedacinho que sobrou. Coloca a mão nas colunas, que você vai ver a força que ela ainda tem. E ele vai nas colunas. Quando ele empurra, as ruínas estão até hoje no sul de Israel. Geólogos, arqueólogos, estruturistas, todo mundo já foi lá, porque desmoronou o templo. E um templo para desmoronar, ele tem que fazer assim, ó: cair para a direita, para a esquerda, para frente, ou esse fez assim, ó. Alguém pegou as colunas e fez assim, ó, porque elas estão quebradas na base da altura de um homem. O que quebrou foi ele? Não, foi porque ele usou uma chave. Ele disse: que seja por um dos meus olhos furados. Deus disse para Jeremias: eu velo pela minha palavra dia e noite, Jeremias, para cumprir tudo aquilo que eu designei. Quando ele botou um pedacinho da visão, ele falou: você não tem ideia da força do propósito e da visão que Deus tem para a tua vida. Deus está chamando alguém para viver esse tempo.